E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Domingo. E o assunto, né, a pauta desse vídeo de hoje foi estimulada, vamos dizer assim, por uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu vou compartilhar com vocês essa experiência e eu acho algo bem interessante. Eu acho que ficou de acordo com a proposta desse quadro. Então, como que a gente desenha, né? Como que é o padrão para um determinado diagrama de orbitais moleculares? Aqui na Universidade da Química tem uma série completa, uma playlist completa, onde eu abordo como se monta o diagrama de orbitais moleculares, moléculas homonucleadas, heteronucleadas, polinucleadas. É uma série bem completa. Além disso, se você quiser aprender ainda mais sobre orbitais moleculares, tem o meu curso sobre química inorgânica. Ali eu acabo ensinando coisas que vão muito além da série que está disponível aqui no canal. Mas deixa eu contar para vocês mais ou menos a história para que vocês me entendam. Período passado, dei disciplina Química Inorgânica 1. E em Química Inorgânica 1 nós ensinamos, dentre outras coisas, teoria do orbital molecular. Então eu finalizei, né, essa disciplina e comecei esse período a Química Inorgânica 2, segui com uma turma. Em paralelo comigo tem um outro colega, um outro professor, que também pegou disciplina de Química Inorgânica 1 e posteriormente, esse período, junto comigo, está dando aula de Química Inorgânica 2. Só que ele, enfim, modificou um pouco o cronograma, ele preferiu dar orbitais moleculares em Química Inorgânica 2. Existe uma vantagem didática nisso, porque a gente aprende teoria das bandas, por exemplo, em Química Inorgânica 2. Então, dar orbital molecular e logo em seguida falar sobre teoria das bandas é bem válido. Ele preferiu dessa forma e eu concluí Química Inorgânica 1 no período anterior. Entretanto, um aluno dessa turma, foi meu aluno no período passado, ele acabou mudando de turma, né? Ele foi ter aula com outro professor também em Química Inorgânica 2. Acontece que ele tinha visto Química Inorgânica 1 comigo no período passado. E o professor foi lá, explicou então a teoria do orbital molecular, até que chegou num ponto, e esse é o momento da discussão, em que ele mostrou como que se constrói o diagrama de orbital molecular para moléculas que têm orbitais P, né? Orbitais P são participantes, é o caso, por exemplo, do N2, O2, F2, essas moléculas diatômicas. E aí o que ele falou? Bom, no caso do oxigênio e flúor, a gente considera que no caso dos orbitais P, temos 3 orbitais P de um lado, 3 orbitais P do outro. Dois desses orbitais P, então um de um lado e outro do outro, se sobrepõem frontalmente e com isso geram 2 orbitais sigma, um ligante e outro antiligante. Os 2 orbitais P que sobraram acabam interagindo uns com os outros e formamos com isso 2 orbitais π ligantes e 2 orbitais π antiligantes. Um padrão que você já deve estar acostumado caso seja aluno de química. Então esse aqui é o padrão para o oxigênio. No caso do nitrogênio, acontece o que nós chamamos de inversão. E eu sempre ensinei que essa inversão só ocorre na parte de baixo, entre os orbitais ligantes. No caso do nitrogênio, extrapolando, por exemplo, para o C2, para o B2, nós temos que o orbital π ligante ele está num nível de energia mais baixo do que o orbital sigma ligante. Então existe essa inversão na parte de baixo. Mas na parte de cima não há modificação. O professor, entretanto, ele ensinou que existe essa inversão tanto em cima quanto embaixo, para manter o diagrama simétrico. Então, se nós temos a inversão embaixo, os orbitais π são mais estáveis do que o orbital sigma, em cima vai ser o espelhamento dele, né? Os orbitais π antiligante são mais instáveis, são menos estáveis do que o orbital sigma antiligante. O que é diferente do que eu ensinei. Então esse aluno foi, me procurou, falou, professor, tem que uma divergência, qual é o certo? Aí eu falei com ele, conversei com ele o que eu havia ensinado e fui conversar com o colega, até pra gente discutir. Eu nunca tinha visto isso. E para minha surpresa ele falou, olha, eu peguei de um livro, não saiu da minha cabeça. E ele me mostrou a referência do J. Delis, não sei se vocês conhecem, um livro que é injustiçado. Eu gosto muito da parte de química descritiva nele, mas ele me mostrou essa parte que eu não conhecia. Eu até marquei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Página 53. Aqui nós temos o diagrama do boro, na 53, e o diagrama do nitrogênio, por exemplo, na 54. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo direito, mas se vocês olharem os traços da parte de cima,
nós temos que os orbitais π antiligantes estão mais acima do que o orbital sigma antiligante, ou seja, tem inversão na parte de cima e não apenas na parte de baixo. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. Meu colega, obviamente, ele utiliza o JDLI como referência, ele deu a aula com base em uma referência. O próprio curso, na sua ementa, por exemplo, ele tem o JDLI como referência indicada. Então ele não está errado, porque ele está utilizando uma referência. Acontece que o único livro que apresenta o diagrama dessa forma é o JDLI. Quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os livros aqui da minha mini biblioteca e todos eles, exceto o JDLI, então eu estou falando do Aitken, estou falando do Cotes, estou falando do Spencer, do Brad, do Russell, do Missler, todos eles apresentam inversão apenas na parte de baixo. Por exemplo, eu tenho aqui o Missler, que é o livro que eu indiquei como livro de Química Inorgânica para vocês. Se vocês olharem aqui na página 125, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Eu acho que não. Mas só existe inversão na parte de baixo. A parte de cima do oxigênio e do nitrogênio é exatamente a mesma. Então, isso aqui é apenas um exemplo. Os demais livros apresentam a inversão apenas na parte de cima. Aí foi colocado lá no grupo, nós discutimos. E por que o JDLI ele mostra o diagrama dessa forma? Muito provavelmente, foi a conclusão ali que a gente chegou, ele simplesmente seguiu a chamada regra geral. O que é a regra geral? Você tem ali dois orbitais atômicos, eles interagem, formam um orbital ligante e outro orbital antiligante. É a princípio simétrico. Enquanto um tem sua energia reduzida, o outro igualmente tem sua energia aumentada. Embora na prática sabemos que o antiligante é um pouco mais antiligante do que o ligante, se formos calcular isso. E aí o JDLI simplesmente pegou essa regra e aplicou a todos os casos. Foi uma forma mais simples de construir o diagrama, de construir o modelo. Só que assim, de onde que vem esses números? Como que a gente sabe que existe essa inversão ou que não existe essa inversão? Esse é o ponto aqui em discussão. Como que a gente sabe essa ordem de orbitais moleculares? Existem duas formas. A primeira delas é você ter o dado experimental. E o dado experimental para isso é através de espectros, espectros de retirada de elétrons. E com isso a gente consegue montar sim o diagrama. Então fornece energia, retira-se o primeiro elétron, você sabe a energia necessária. Imagina-se que o primeiro elétron seja retirado do último orbital ocupado, do HOMO, então você tem ali a energia do HOMO. E com isso a gente consegue então fazer um mapeamento dos níveis de energia. Nesse caso, nós temos resultados confiáveis apenas para orbitais preenchidos. A gente acaba não tendo resultado confiável para orbital não preenchido, porque se eu estou retirando elétron, um orbital não preenchido não tem elétron. Talvez a gente tenha um resultado melhor para o primeiro orbital vazio, para o LUMO, porque é possível colocar elétron nele, entre aspas. Então nós temos esse valor de energia. Mas para outros orbitais vazios, experimentalmente é muito difícil a gente conseguir esse resultado. Então como que a gente consegue esses valores? Como que a gente sabe a ordem? Aí entra o trabalho do químico teórico. Isso é calculado. A função de onda para essa molécula acaba sendo resolvida ali para cada orbital, para cada elétron, e a gente tem ali um resultado de energia aproximado, onde o valor absoluto não importa tanto, mas sobretudo o valor relativo. A gente consegue ver então que, pelo menos para a maioria dos cálculos, se não todos os cálculos, no caso do N2, existe uma inversão energética na parte de baixo, entre o orbital sigma e π, mas na parte de cima, na parte dos antiligantes, não tem essa inversão. Os cálculos indicam, e com vários métodos, Hartree-Fock, que é o mais básico de todos, métodos de DFT. Tem aula aqui também na Universidade de Química falando sobre o método Hartree-Fock, para você que talvez nunca tenha ouvido, como que ele é construído. Tem aula para... Aliás, não tem aula, né? Eu prometi uma aula para o método DFT e há 4 anos ainda não montei essa aula. Mas quem sabe agora em 2020 saia, espero. Mas enfim, tem aula do método Hartree-Fock, dá para dar uma olhada lá. Mas, independentemente do método, pelo menos dos métodos usuais, o orbital π antiligante tem energia mais baixa do que o orbital sigma antiligante. Não tem essa inversão. O que simplesmente o JDLI fez foi aplicar a regra geral, não levou em conta, talvez, essa informação adicional. Existe toda uma explicação para isso, também presente aqui na Universidade da Química, que é chamada mistura SP. Essencialmente, os orbitais do grupo P começam a interagir, começam a se misturar com os orbitais do grupo S
ali na molécula de nitrogênio, por exemplo, devido à proximidade energética. E isso acaba mudando ali a ordem. Existe uma explicação mais profunda para isso, no final das contas. Mas o J. Delis simplesmente acabou não utilizando isso. Bom, foi essa história. Antes de concluir aqui para vocês, o Cotes ele já faz o contrário. O Cotes ele não mostra inversão na parte antiligante. Então, esse aqui é o Cotes volume 1. Vocês não vão conseguir ver, mas acreditem em mim. O Cotes volume 1 dessa edição aqui, ó, essa edição verdinha, na página 402, ele não inverte a parte antiligante, ele inverte a parte ligante, mas ele inverte para todo mundo. Então, assim, a gente considera que essa inversão ocorre no nitrogênio, carbono e boro, né? B2, C2 N2. No O2 não tem essa inversão. Ele coloca que essa inversão tem no B2, C2, N2, O2 e F2. E seria um outro motivo de discussão. E eu não sei por que ele acabou invertendo tudo. Mas a questão é a seguinte. Quando esse aluno teve essa nova aula, né, com o colega, ele falou que uma das primeiras coisas que ele fez foi tentar abrir ali a minha aula de orbital molecular e ver se eu realmente tinha invertido ou não. Isso acabou gerando uma boa discussão em equipe. Que referência a gente deve usar? Ou como que a gente deve trabalhar esse tema? Ou uma outra coisa, imagine um concurso público. Você pode fazer um concurso público para o Instituto Federal, por exemplo, ou para uma seleção de mestrado ou doutorado. E muito facilmente pode cair uma questão, olha, desenho o diagrama de orbital molecular do O2, do N2, do N2-, do O2-. Discutir ali a questão de estabilidade relativa. Mas, enfim, você deveria montar um diagrama desse. Como que você deveria proceder? A maioria dos livros, como eu falei, não inverte a parte de cima. Mas vai que você estudou pelo J. Delis. Vai que você só tem o J. Delis, só conhece essa referência. E você inverte a parte de cima. Como que vai ficar a sua pontuação? Eu, quando fiz concurso para o Instituto Federal, caiu uma questão de orbital molecular. E se eu tivesse invertido a parte de cima, como ficaria a minha pontuação? Eu não fazendo parte da banca, né? Eu estou falando como professor. Num primeiro momento, eu simplesmente tiraria alguns pontos ali do aluno, porque já está na referência bibliográfica, todas as referências bibliográficas, que não existe inversão na parte de cima. Eu muito provavelmente não anularia toda a questão, até porque se ele fez tudo direitinho, colocou os elétrons no lugar, colocou na ordem correta, só inverteu a parte de cima, eu não anularia a questão, mas talvez tirasse ali alguns pontos. Mas seria justo isso? Uma vez que tem uma referência de um livro comercial, de um livro, de uma base que é divulgada, que é utilizada muitas vezes, apontando essa referência na parte de cima, se você fizesse uma prova, como que você deveria proceder? Então fica a dica aqui. Se no processo seletivo, concurso ou processo para mestrado, doutorado, dentro da bibliografia recomendada para o concurso, tiver o J. Delis, então se ele fizer parte da bibliografia, e você inverteu, por exemplo, que é uma questão dessas, e você inverteu a parte de cima, e se te deram errado, você pode entrar com recurso para essa questão. É quase certo, assim, 100% praticamente, que você leve a pontuação. Por quê? Porque uma bibliografia recomendada para o concurso indica que existe essa possibilidade. Então não há problema nenhum nesse respeito. Agora, se o J. Delis não estiver na bibliografia e você inverteu, bom, você acabou errando. E aí cabe ali à banca discutir se foi um erro total ou um erro parcial. Isso cabe ali à banca, ao conjunto de professores. Mas se você inverteu a parte de cima e na bibliografia recomendada não tem o J. Delis, de fato você errou nessa parte. Porque a exausta bibliografia que nós temos indica sim que não existe inversão na parte dos antiligantes. Eu recomendo, entretanto, né, se você acompanha a Universidade da Química, se você já assistiu minhas aulas de orbital molecular, seja aqui no canal, seja no meu curso de Química Inorgânica, que você não faça essa inovação de inverter a parte de cima, porque praticamente tudo que a gente tem fala que não existe essa inversão. Eu não tenho certeza quanto a isso, mas além do cálculo, a gente até conseguiria comprovar isso com base em dados experimentais. Só que eu não sei se a gente tem esse resultado. Pensa, por exemplo, na molécula de N2 e tenta formar, por exemplo, o N2 2-. Eu não sei se a gente consegue formar com facilidade. Se existe a inversão na parte de cima, esses dois elétrons extras vão aparecer no orbital sigma, estarão emparelhados. Então o N2 2- seria um ânion diamagnético.
Agora, se não existe a inversão, que é o que a gente considera, esses dois elétrons ficariam um em orbital π e no outro orbital π antiligante, muito parecido com o oxigênio. Então, esse ânion, né, o N2, seria paramagnético. É uma boa forma de verificar a diferença e saber se de fato é um ou outro. Mas isso eu tirei agora, tá? Nem estava na minha pauta. Então, é uma coisa de pesquisar na bibliografia e saber se existe algum estudo experimental nesse respeito. Do ponto de vista de cálculo, é bem simples. Você escreve ali o teu input, calcula e você tem a ordem de energia dos orbitais. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobretudo, eu espero que vocês tenham entendido a essência do vídeo. Muito além, por exemplo, de inverter ou não inverter os orbitais ligantes ou antiligantes, eu acho que o que está envolvido aqui é que nós não sabemos de tudo. E que a discussão com algum colega pode ajudar bastante. Eu fiquei imensamente feliz em saber que o JDLI tem uma versão diferente para explicar o diagrama de orbitais moleculares. Inclusive, eu não concordo com ele, mas eu vou citar isso quando der a próxima aula, por exemplo, de orbital molecular. Dizer que tem uma referência que explica de uma maneira diferente. Eu não concordo, posso colocar os argumentos, mas eu fiquei feliz de saber disso, né? Eu não sabia, eu não tinha lido essa parte do JDLI. Como eu falo, eu gosto da parte do JDLI na parte de química descritiva. Essa parte inicial tem algumas coisas interessantes, sim. Tem coisas que estão nele, por exemplo, que não são referenciadas em outros livros. Mas essa parte de orbital molecular, simplesmente, eu nunca prestei atenção na forma como ele trabalhava. Então, a essência desse vídeo é isso, é a discussão que nós podemos ter com colegas, a forma de nós evoluirmos, aumentarmos o nosso conhecimento e, sobretudo, darmos mais ferramentas para os nossos alunos discutirem, né? Agora, eles já têm um pouco mais de informação para poder discutir. Era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, se querem que esse quadro continue, já sabe, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no Universidade da Química e, sobretudo, deixe seus comentários. Seus comentários são muito importantes, principalmente em vídeos como esses, que é uma espécie de bate-papo. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.